Na maioria das vezes, problemas de Wi-Fi e Bluetooth, resolda nesse componente aqui da placa do Moto G2, resolve, ok? Aqui abaixo nós temos o 2 e o 3, que são o PA. São os Power Amplificador, os amplificadores de energia da placa, tá? TX 3 e 4. Então nós temos aqui, ó, 3 e 4 não, pessoal, perdão, é 2 e 3. Nós temos aqui o 2 e 3, que são os PAs. Ó. Então nós temos esses dois componentes e esse aqui, que é muito difícil de dar problema, ok? Mais abaixo nós temos aqui o 4, que é o Power Manage do RF. Não é aquele Power Manage principal, né, que controla a energia da placa, quando o aparelho não liga, o problema está nele, que o pessoal faz ressolda, não. Esse é o Power Manage do circuito de RF, que é o 4. Então ele está localizado aqui acima, tá bem ao lado do Wi-Fi. Aí mais abaixo, vamos verificar aqui, pronto, no 5 não temos nada, no 6 nós temos o Transceiver, fonte end LNA, DCS, PCS e IMT, e no 7 nós temos o Transceiver com o GPS. Então nós temos aqui o 6 e o 7. Tá, que são os Transceiver. Muito difícil de dar problema também, como foi informado aqui. E o 8 nós temos o circuito integrado de áudio. Com problemas relacionados a áudio, nós temos aqui o CI, responsável pelo áudio, e os componentes em volta, que você vai prestar atenção e fazer aí os seus testes. Aqui no 10 nós temos o processador, nossa CPU, unidade central de processamento. Então 10 aqui o processador, ó. Então você pegou uma placa que esse componente está esquentando, dificilmente você vai fazer a troca desse componente aqui por ser complexo, por ser BGA. Você tem que ter um outro idêntico de uma outra placa, ter um stencil para você fazer o alinhamento das esferas corretamente e ter noções de replice, né? Que você vai rebalar, você vai trocar, né, o componente e vai fazer as esferas de solda também. Então, normalmente, as pessoas condenam a placa quando o problema está aqui no processador. Tá? O processador integrado não é igual de placa-mãe de notebook desktop, que dá para você tirar através de um soquete. Ele é integrado, embaixo dele nós temos aí as soldas, né, BGA. Então, muitas vezes, se for solda fria, né, um reflow resolve. O problema é quando ele tem uma fuga de corrente, quando ele está esquentando muito, a ponto de você não conseguir deixar o dedo em cima, né? Aí resolve trocando, né, ele, mas muitas vezes a pessoa condena a placa, troca a placa. Nós temos o 11, né, que está ao lado do processador, que é a Flash NAND, onde fica armazenadas as informações do celular. Muitos, se eu trocar essa flash de uma placa para outra, vai ficar os arquivos? Não, não dá certo, tá? Porque essa memória aqui, ela registra algumas informações da placa, então não dá certo você fazendo isso. E o 12, o Power Manage, que faz todo o controle de energia da placa. Aí você vai procurar aqui o 12 e olha só, quem fez essa imagem esqueceu de identificar onde fica o Power Manage, que é o 12. E o Power Manage está aqui, ó, tá vendo? Esse é um componente que dá muito problema nas placas de aparelhos celulares, né? Celulares que não ligam, celular que liga e não mostra nada na imagem. Então, muitas vezes, problemas relacionados ao Power Manage. Primeiro passo, testar aqui, ó, em volta nós temos esses componentes maiores, que são bobinas, temos aqui uns menores, que são capacitores, e nós temos aqui também um cristal oscilador de 19,2 MHz. Você consegue testar ele com o osciloscópio, né, a sua forma de onda e a sua frequência. Então nós devemos testar todos esses circuitos aqui. Se tudo estiver ok, fazemos aí uma ressolda no Power Manage. E em muitos casos você consegue sucesso fazendo essa ressolda de Power Manage. Para quem já é técnico aí antigo e está assistindo esse vídeo, deixa no comentário aí se você já pegou problemas relacionados a Power Manage e conseguiu solucionar. Nessa placa nós temos um capacitor aqui, ó, nesse canto, que dá muito problema também. Então isso aqui é um defeito que aparece muito nas placas do Moto G2, né? O aparelho não liga, né? Você testa que esse capacitor ele entra e curta e nós tiramos ele fora e deixamos ele fora, não precisa colocar outro. Muitas vezes o aparelho volta a ligar. Em muitos casos
aqui na parte do Power Manager. Então essa foto aqui, ela já dá uma noção para vocês onde fica cada setor da placa. Ah, eu tenho dúvidas aqui sobre alguns setores. Você vai pesquisando na internet, Power Amplificador do Moto G2, né? Vai pesquisando os nomes que está aqui. Em cima, né, desses componentes eles têm aí o fabricante, um código, né? Então você consegue puxar na internet isso aí para ter mais detalhes, né? Na internet hoje tem muita informação sobre isso. Vamos voltar aqui na pasta. Pronto, estamos aqui na pasta. Então aqui nós temos o board layout da placa. Vamos abrir, tem que ter um leitor de PDF. Um board view da placa, ó. Nós temos duas páginas aqui. Vamos dar um zoom aqui e vamos puxar aqui, ó. Então você vai conseguir verificar a escrita, né? Identificação dos componentes. Ó, nós temos aqui a flash, o processador. Ó, o processador é o U401. Tá? Aqui nós temos a flash, está identificada também por U401. Aqui, ó, o U101, que é o Power Manager. Aqui acima nós temos o cristal X1101. E em volta do Power Manager, ó, L1203. Isso aqui é uma bobina. Aqui nós temos outra bobina, ó, L1204. Aqui outra bobina. Então muitas vezes você vai fazer testes. Até eu mesmo teve um vídeo que eu fiz no canal. Eu coloquei o multímetro em cima, né, no teste de bip, e bipou. Eu achei que era um capacitor e depois, quando eu fui ver, não era um capacitor, era uma bobina. Então você tem que ficar esperto, porque a bobina era um pedaço de fio enrolado, é um filamento. Então ela vai pegar, né, a corrente vai passar de um lado para o outro. Então se você vir aqui com o multímetro, ela vai bipar, ela vai apitar. Essa é a função dela. Se ela não apitar, ela está aberta. Então bobina, fusível, né, a função dela é apitar. Nós temos outra bobina aqui. Então tudo que tiver identificado por L é bobina, ele vai apitar. Em volta do Power Manager nós temos aí capacitores, ó, um monte, ó, tá vendo aqui, ó, C301, C302. Então os capacitores, eles são ligados um lado na linha positiva e o outro lado na linha negativa. Então, se você usa o terra como referência, a ponta preta do multímetro, quando você vir com a vermelha de um lado, ele vai apitar e do outro lado não. Se ele apitar dos dois lados, ele pode estar com problema, ou um outro capacitor na linha dele com problema. Ou muitas vezes o Power Manager ele está em curto. E esse curto ele manda aqui para vários capacitores em volta que ficam apitando. Então você começa a fazer os testes em volta.